Muito bem, 11 horas e 16 minutos agora, 11h16, de volta com o Semana Esportes aqui pela TV Semana para você, ao vivo nessa segunda-feira, dia 8 de dezembro, feriado para alguns, mas nós estamos aqui trabalhando, levando para você as emoções do esporte através do Semana Esportes. E eu lembro mais uma vez, hein, o primeiro cruzeirense que vier à sede da TV Semana até o meio-dia, tem que correr, é rápido, hein? Rua Coronel Galdino Pires, número 68, pertinho aqui do Bar do Anselmo, no centro da cidade, Mocaratinga. A primeira pessoa que vier, o primeiro torcedor celeste, levará para casa essa lindíssima faixa de campeão brasileiro de 2014, aliás, do tetracampeonato, e que tem a faixa, os dizeres de campeão de um lado e as fotos do elenco do outro, hein, André? Exatamente. O André esteve em Belo Horizonte ontem, acompanhou a vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense, 2-1, chegou durante a madrugada, fez um esforço medonho para estar aqui no programa, mas está aqui presente, e o primeiro cruzeirense que chegar aqui à sede da TV Semana levará então essa bela faixa para casa, né? Pode ser que demore um pouquinho, hoje é feriado, né? Muita gente aí descansando, mas enfim, fique atento porque você chegar aqui levará para casa essa faixa lindíssima, né? Bom, 11 horas e 17 minutos agora, 11h17, falando agora dos outros jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, a 38ª rodada, que foi a última rodada do Brasileirão de 2014, o Flamengo foi a Porto Alegre para jogar contra o Grêmio, um jogo que não valia absolutamente nada, a menos que a gente avalie a posição, né, do clube na competição. O Flamengo era oitavo, com empate caiu para décimo, ficou em décimo na classificação final. O rubro-negro abriu o placar, né, essa jogada do Luiz Antônio, que finalizou, a bola bateu na zaga gremista e entrou. Não temos o gol do Grêmio, é isso? Nós não temos o gol do Grêmio, não vou nem, como rubro-negro, acho que não vou nem brigar, viu, Rafael? Não temos o gol do Grêmio, mas ficou 1-1 esse jogo lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, um para o rubro-negro, que ficou na 10ª colocação, um para o Grêmio, né? O Grêmio tentou aí a vaga na Libertadores até o último momento, mas não foi possível, e os tricolores gaúchos ficaram na 7ª colocação, com 61 pontos ganhos. Vamos aproveitar e rodar também os gols da vitória do Goiás sobre a Chapecoense, no campo do Goiás, né, lá em Goiânia, no Serra Dourada em Goiânia, 4-2 para o Goiás. Vamos ver os gols aí da vitória do Esmeraldino, né, do Planalto Central, e o Goiás então vencendo esse jogo, melhorou sua classificação na tabela de classificação, a sua colocação na tabela de classificação, melhor dizendo, 12º colocado com 47 pontos ganhos, e nós tivemos a Chapecoense permanecendo na Série A, né? 15ª colocada com 43 pontos. André, Jorginho, o que vocês me dizem aí? Os jogos não valiam muita coisa, mas é aquela história, né? Vaguinha da Sul-Americana, uma posição melhor na tabela, na classificação final. Não é isso, André? Sem dúvida nenhuma, até hoje o 8º, 10º colocado do Campeonato Brasileiro ganha premiação aí, né? E também tem aqueles que querem participar da Copa Sul-Americana, tem aqueles que brigam no Fabão G4 aí visando a participação na Libertadores. E realmente a última rodada aí do Campeonato Brasileiro, para aqueles cronistas esportivos que falam que Campeonato de ponto corrido não tem emoção, você imagina o que aconteceu no sábado com o Inter e o Corinthians, que se garantiu automaticamente aí no G4 e lógico, disputa da Libertadores, sem passar pela fase de grupos. Que emoção que teve. O Inter ganhando, o Corinthians ganhando, aquela confusão toda, né, Jorge? E ainda, no sábado, na Fonte Nova, lá no estado da Bahia, toda lotada lá, o pessoal dando maior força para os dois times baianos para não cair, que realmente, infelizmente, caíram. E, claro, também, o jogo que mobilizou o Brasil todo, que foi o jogo de entrega das faixas campeão brasileiro, que foi o jogo Cruzeiro. Então, para quem que gosta do mata-mata, que se renda à Copa do Brasil. Para aqueles que gostam de ponto corrido, que valorizam o melhor futebol, o melhor time do Campeonato Brasileiro, que no caso foi o Cruzeiro, desde a sexta rodada como líder, que fica no Campeonato Brasileiro. Muito bem, meu amigo Jorginho, o que você me diz aí desses times fechando aí as participações, né, no Brasileirão deste ano? O que me chamou a atenção agora, né, no final do Campeonato Brasileiro, é Santa Catarina, né? Com 4 equipes, né, na elite do futebol brasileiro, enquanto o Rio de Janeiro tem 3, né? A capital de São Paulo tem 3, que Santos, né, já era no interior. Minas com 2, Rio Grande do Sul com 2 e Santa Catarina com 4. Quer dizer, esse é o destaque para mim aí da final do Brasileirão, né? A subida de 2 catarinenses com a queda de 1. Poderia até ter 5, né, se o Criciúma não cai.
Muito bem, 11 horas e 21 minutos agora, 11h21. Nós tivemos outros jogos que movimentaram a rodada e que estiveram diretamente ligados ao descenso, né? A queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, por exemplo, cortou o dobrado, né? O Palmeiras estava empatando e empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense, jogando em seus domínios, na Arena Palestra, em São Paulo. Chegou a sofrer o primeiro gol, empatou no decorrer da partida. E o empate o salvaria desde que o Vitória não fizesse gol ou não vencesse o Santos, né? E o Vitória levou o 0-0 até nos acréscimos, e nos acréscimos o Santos abriu o placar com o Thiago Ribeiro. Mas esse gol que a gente está vendo aí, do Palmeiras, né? Aliás, não é nem do Palmeiras, é do Atlético Paranaense contra o Palmeiras. E esse gol foi o gol que abriu o marcador aí, lá na Arena Palestra, né? E os palmeirenses ficaram apreensivos com esse gol do Ricardo Silva, né? Assinalado a favor, portanto, do Atlético Paranaense. O Verdão teve que correr atrás, teve que empatar para escapar, precisava mesmo da vitória, mas contou com a combinação de resultados para não ir para a Série B mais uma vez. O Palmeiras já foi rebaixado 2 vezes e poderia ser rebaixado 3 vezes se tivesse perdido o jogo de ontem. Em razão disso, o Palmeiras acabou escapando, o palmeirense sofreu bastante, mas quem foi para a Série B mesmo foi o coitado do Vitória. Aliás, os dois baianos, né? Bahia e Vitória, foram rebaixados. A gente tem o gol do Santos, que eu me referi há pouco, sobre o Vitória no Barradão. O Vitória precisava então apenas de uma simples vitória por 1-0 para se livrar e para rebaixar o Verdão, mas o Vitória não conseguiu vencer em casa, e o Santos nos acréscimos, né, com o Thiago Ribeiro, marcou este gol aí, ó, e com isso acabou rebaixando o rubro-negro baiano, que agora jogará a Série B no ano que vem. Jorginho? Eu acho que esse jogo Palmeiras, né? Essa rodada Palmeiras, Atlético Paranaense, Vitória e Santos, só serviu mesmo para dar um cala-boca, né, no presidente do Vitória, que ficou a semana toda falando muita bobagem, parece até que não milita no meio do futebol, né, dizendo que o Atlético Paranaense ia, né, facilitar para o Palmeiras, que o Palmeiras já tinha comprado o jogo, esqueceu de preparar a sua equipe, esqueceu de fazer o dever de casa. Se ganha o jogo de 1-0, hoje era o Palmeiras que estava na segunda divisão e não o Vitória. Então, mais um exemplo fica aí, que não existe esse negócio de combinar com jogadores de futebol para entregar jogo. Isso é papo para otário, tá? Não existe isso no futebol. Quanto a juiz, pode ter um juiz ou outro que organiza alguma coisa, tudo bem. Mas não se combina com um time de futebol, com vários atletas profissionais para facilitar o jogo. Isso não existe no futebol. Muito bem, o outro rebaixado também da Boa Terra foi o Bahia, né? O Bahia abriu 2-0 sobre o Curitiba, jogando fora de casa. O jogo foi no Couto Pereira, né, em Curitiba. Parecia que o Bahia se salvaria, mas o que aconteceu? O Curitiba acabou virando a partida e o Bahia foi mesmo rebaixado. Os gols do Bahia foram marcados pelo Rômulo e pelo Henrique, e já os gols do Curitiba foram marcados pelo Zé Eduardo, Dudu e o Keirson. No jogo marcou a despedida do Alex, né? O Alex não mais jogará futebol, né? O craque Alex, com passagem pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, encerrando a sua carreira no Curitiba. E o Coxo usou o segundo tempo para virar no Couto Pereira e confirmou a queda do tricolor baiano. O capitão alviverde, Alex, como eu disse, fez aí o seu último jogo da carreira em dia de várias homenagens, e os dois times baianos fora da Série A no ano que vem. O estádio belíssimo da Fonte Nova, construído para a Copa do Mundo, não estará na Série A do Brasileirão com isso, é isso, André? Uma pena, igual eu falei, né? É uma pena para esse público aí, esses torcedores do Bahia, do Vitória também, que sempre lotam no estádio, faz um espetáculo à parte, e esse ano, infelizmente, aí todos os dois para a Série B. Agora, infelizmente, o Vitória, no caso de Vitória especificamente falando, o Ney Franco, coitado, o Ney Franco, por mais que tenha todo o potencial que tem como treinador, a capacidade que tem, não teve material humano no Vitória, né? Pegou o Vitória já em descendência. Ganhou de grandes times consagrados no futebol brasileiro, fez o que deu e o que também não deu, mas não conseguiu evitar essa queda. E o Bahia é a mesma coisa. O Bahia, dessa imensa torcida, né, conseguiu fazer uma bela vitória em cima do Curitiba aí, também não conseguiu sair dessa zona, e é para a primeira vez que os dois se caíram juntos uma vez para a Série C, né, Jorge, se não me engano. E agora caem os dois juntos para a Série B. É lamentar pela participação do público de Vitória, público do Bahia, torcedores fanáticos que lotam o estádio, é uma pena. Mas são coisas do futebol. Muito bem, Jorginho, o que você me diz aí da queda dos dois baianos para a Série B do ano que vem?
É o que o André falou aí, só vou complementar. É de se lamentar muito, porque um estado como é o estado da Bahia, o povo apaixonado por futebol, gosta muito, duas grandes torcidas do futebol brasileiro, é de se lamentar, né? Agora é torcer para que eles façam uma segunda divisão muito boa, não faça como as outras passagens que teve na segunda divisão, acabou caindo para a terceira, permaneceram na segunda por mais de uma temporada, que volte rápido, tanto Vitória, Bahia e Botafogo, que volte rápido, porque o futebol brasileiro precisa dessas equipes para ficar bem composto, não é assim? Eu penso dessa maneira. Muito bem, foram rebaixados então, meus amigos, o Vitória, como nós acabamos de dizer, com 38 pontos, e que ficou na 17ª colocação, o Bahia, 18º colocado, com 37 pontos, o segundo aí da zona de rebaixamento, Botafogo, 19º, como nós já havíamos falado, inclusive, na semana anterior, ele já foi rebaixado há uma semana, 19º com 34, Fogão, o Criciúma, o último dos rebaixados, com 32, Vitória, Bahia, Botafogo e Criciúma jogarão a Série B do Brasileirão. Jorge. Ô, Léo, para complementar rapidinho, né? Nós ficamos aqui vendo as imagens aí, falando sobre Vitória, esquecemos de falar no Curitiba, né? Que o Alex, poxa, né? O Alex mas nós não falamos no Alex, né? Esse jogadoraço, né? Grande jogador, né? É o tipo de jogador que encanta o brasileiro, porque raríssimo, né? Joga o futebol que nós brasileiros gostamos, aquele jogador técnico, habilidoso, um pouco lento, que não marca muito, mas com a bola no pé faz a diferença. Sabe fazer o que quer. Então, Alex, eu posso dizer para você, cara, você prestou um grande serviço ao futebol brasileiro. Você vai ficar cravado na história do futebol brasileiro como os grandes, tá? Pode ter certeza disso. Boa aposentadoria para você. Você sempre será 10, pode ter certeza disso. Jorginho, com passagem marcante pelo Cruzeiro, campeão brasileiro de 2003, né? Exatamente. Como você mesmo disse, com a bola no pé, faz o que quer. Justamente. Não é isso? Cracão de Então, bola. Alex, muito obrigado pelo que você fez no Cruzeiro em 2003, né? Aquela tríplice coroa maravilhosa que você nos proporcionou junto mais com aquele timaço que o Cruzeiro tinha. E com certeza você também é uma lenda viva na alma do torcedor cruzeirense. É um sujeito tão ético, mas tão correto, né? Ele declarou, por exemplo, ontem, em vários assuntos que ele abordou, né? Marcando o seu encerramento de carreira, ele disse que passou, por exemplo, pelo Flamengo, mas fez uma autocrítica. Ele passou pelo Flamengo no momento que ele não estava muito bem. Ele não estava num momento bom da sua carreira. E o clube também, muito desorganizado, né? 2001, né? Devendo salário, aquela confusão que todo mundo sabe, né? Então dificultou ainda mais a passagem, mas dizer que mesmo assim, não tendo passado de um grande momento pelo Flamengo, ele teve a honra de vestir a camisa 10 do Zico, né? Que foi do Zico por algumas vezes, o que, mesmo não brilhando tanto, o honrou e o honrou muito, porque, na verdade, ele teve essa satisfação de não ter ficado muito tempo no clube, mas, de qualquer forma, ter representado aí, o time usando a camisa 10 do rubro-negro. 11 horas e 30 minutos agora, 11h30. O meu amigo André está falando dessa promoção e eu estou reforçando aqui. Se não vier ninguém aqui hoje, por causa do feriado, cheio pode estar almoçando, pode estar desanimado de sair de casa, não tem problema. A gente estende isso aí para amanhã, não é isso, Jorginho? E o primeiro cruzeirense, então, que estiver presente, a TV Semana, aqui na rua Coronel Galdino Pires, 68, no Bocaratinga. O primeiro cruzeirense que chegar aqui vai levar para casa uma faixa de campeão, de tetracampeão do Cruzeiro, tetracampeão brasileiro de futebol. 11 horas e 30 minutos, mais uma pausa. Na volta, o Atlético Mineiro será destaque, né? Tudo sobre o empate em 0-0 do misto do Atlético com o Botafogo, né? O rebaixado Botafogo, já para você na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esportes. Até já.